Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá, vamos começar? 1 Pedro 2. Ontem, quando a gente foi ler, a gente leu um pedacinho do início do 2, então, porque ele era a continuidade do 1. Então, nós vamos continuar agora do versículo 4, tá bom? 1 Pedro, versículo 2, não, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. A pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois sendo assim nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa é a pedra preciosa, para os que não creem, mas para os que não creem. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e para o tropeço, a rocha que fez cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. Para os que creem também foram destinados. Vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou às trevas, para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Deveres sociais dos cristãos. Amados, insisto que, como estrangeiros peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles o acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, seja a autoridade suprema, sejam os governantes por ele enviados para punir os que praticam o mal e para os que praticarem o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas com os bons e amáveis, mas também com aos maus. Porque é louvável, porque motiva sua consciência com Deus. Alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que há vantagem em suportar açoites recebidos por terem cometido mal, mas vocês suportam o sofrimento por terem feito bem. Isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no seu lugar, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele foi insultado, não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, ao madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, para suas feridas, e por elas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e ao bispo das suas almas. O texto ele começa falando sobre a pedra angular, e as pessoas confundem muito essa história de Pedro, a pedra que fundou a igreja. E o texto de 1 Pedro, capítulo 2, ele é muito clara, a pedra viva e o povo escolhido. E ele Pedro começa explicando, à medida que se aproximam dele, a pedra viva
rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. A pedra angular é Cristo e a pedra viva somos todos nós que estamos construindo a nossa casa espiritual. Presta atenção. Em Mateus 27, acho que é o 50 ou 51, diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Assim que Jesus fala, Pai, te entrego o meu espírito, e ele morre, o véu é rasgado. O véu que fazia a separação entre Deus e os homens, ele é rasgado de alto a baixo. Ali, na hora que o véu é rasgado de alto a baixo, o que acontece? Tudo que fazia a separação entre Deus e os homens não existe mais, ok? E ali, a partir daquele momento, nós passamos a ser casa de Deus. O nosso corpo, a nossa pele, os nossos ossos, a nossa carne, nossa gordura, o nosso sangue, a nossa água, vocês entenderam, juntas, tudo que é nosso passa a fazer parte da estrutura de Deus. Então a casa de Deus hoje, ele habita hoje onde ele sempre quis habitar, nos corações humanos. Então ele habita exclusivamente em quem o quer. Jesus é para todos, o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus, ele habita em quem quer Jesus. Entendem? Então, se eu não quero Jesus, o Espírito de Deus não habita em mim. Se eu quero Jesus, se eu quero o Messias, aí o Espírito de Deus habita em mim. Ponto final. Então, a gente sabendo disso, a gente tem que Pedro foi o precursor da igreja. Sabendo disso, Pedro nos conta a pedra viva e o povo escolhido. Quem é a pedra viva? Pedra viva não é Pedro, é Jesus. A pedra que vocês rejeitaram, ele está falando para os judeus. A pedra que os judeus rejeitaram, que é Jesus, né? O que ele fez? Ele foi entregue a todo mundo que o queria. E ali cada um se tornou uma pedra, que é o corpo espiritual, na edificação da casa espiritual. Vocês entenderam? Então, cada um de nós que quisermos estarmos diante de Deus em santidade, fazemos parte do corpo de Cristo e fazemos parte da casa de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que quando Cristo voltar, ele voltará para buscar a igreja. Porque cada pessoa faz parte, né? É uma pedra na construção do templo. Então, eu sou uma pedra, você é uma pedra, cada uma é uma pedra espiritual. E não sou eu que digo, é a palavra. À medida que Pedro falando, à medida que vocês se aproximam dele, de Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pronto. Então, é daí que vem a ideia de que Cristo volta para buscar a igreja dele, porque cada um forma uma parte da igreja de Cristo. E ele continua o texto nos falando sobre quais são os nossos deveres sociais. Quando eu estava lendo, eu vou ler uma partezinha antes disso. Ele diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos responsáveis por levar a luz aos povos. Todo mundo que estiver do seu lado, às vezes é o quê? Uma pessoa, é o seu filho, né? É ali seu sobrinho, é ali alguém que está perto de você. Então você é o responsável por levar a luz àquela pessoa. Se você recebe a luz, você, né, entrega a luz àquela pessoa. Aqui, quando ele fala sobre deveres sociais dos cristãos, eu lembrei de uma coisa muito interessante, porque ele diz assim:
Vocês são peregrinos nesse mundo. Se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, que mesmo aquele que os acusam de praticarem o mal, observe as obras que vocês praticam e gloriem a Deus o dia da sua intervenção. Eu lembro que teve um dia que eu estava em um determinado lugar, eu estava em um café com uma pessoa. E essas pessoas estavam comentando de um dia que teve um churrasco e eu acabei indo. Tive que ir e tal, um churrasco de trabalho na época. E essa pessoa virou e falou assim: ah, nossa, naquele churrasco a Poliana ficou muito louca. Nossa, a Poliana bebeu, ficou muito louca. Muito louca. Eu só olhei e falei assim: você tá falando de mim? Aí ela virou e falou assim: não, nossa, que você ficou bêbada demais. Você tá muito louca. Nossa, muito legal você bêbada e tal. Aí eu virei pra ela e falei assim: deixa eu te falar. Eu não consumo bebida alcoólica. Você ficou muito louca. Inclusive, na hora que vocês ficaram muito alcoolizados, eu fui embora. Você, Poliana, você fica aí falando que você não bebe, mas todo mundo viu você bebendo. Você bebeu. Fiquei calada. Na mesma mesa. Todo mundo pegou e olhou pra cara daquela menina e falou assim: era você quem estava alcoolizada. A Poliana não bebe. E eu achei interessante que aquela menina ficou com muita vergonha. Ela: você não bebeu? Eu falei: não é que eu não bebi, é que eu não consumo bebida alcoólica. Mas não tem problema não. É porque isso é normal pra você, não é normal pra mim. É comum e corriqueiro pra você, não é pra mim. Mas não tem problema não. E ali eu voltei a conversar com as pessoas e tal. Depois fui embora. E eu achei interessante esse texto, porque eu fui acusada de uma coisa que eu não fiz. Quando as pessoas te acusam de coisas que você não fez, aí foi muito rápido, né? Foi na mesma mesa. Eu tenho certeza. E ela olhava assim: minha filha, você ficou muito louca. E ela começou a falar algumas atitudes que, nossa, sabe? Porque quando as pessoas começam a beber muito, ficar muito alcoolizado, o meu comportamento sempre foi de pegar minhas coisinhas, né, e ir embora. Sempre foi assim. E ali ela ficava falando de comportamentos, de situações inventadas por ela na frente de todo mundo para me envergonhar. E se todo mundo falasse, tava mesmo que as pessoas estavam alcoolizadas no outro dia? E aí? Só que as pessoas sabiam quem era eu. As pessoas sabiam qual era o meu caráter. Ó, deixa eu te falar, você tá falando de... Eu lembro que chegou uma hora que eu falei assim, ó, não, tudo bem, você pode estar falando de Poliana, mas é de outra Poliana, porque eu não. E ela falou, não, eu tô falando é de você mesmo, Poliana Damascena. Eu falei, pois é, essa Poliana aí, ela não existe, ela existe sim. Porque não existe uma pessoa que não bebe, não. E ela falava assim com tanta convicção. Então, quando você for acusado de alguma coisa e que você não fez, eu acho que você não precisa nem de defesa, sabe? Na mesma hora ali, naquele dia, aquilo foi tão nítido pra mim. O meu comportamento falou muito mais alto do que até eu falar, não, mas eu não fiz isso. As pessoas ao redor viram o papel de boba que ela estava fazendo ali naquela hora. Tentando me acusar, tentando me imprensar de alguma coisa que eu nunca cometi. Porque ninguém nunca me viu alcoolizada. Porque isso nunca aconteceu. Entende? Depois assim de adolescentezinha, que adolescentezinha ainda tomava uma coisinha ou outra, sei lá. Não faz sentido pra mim. Nunca fez. Então, quando a Bíblia diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e gloriem a Deus no dia da sua intervenção, é sobre o seu comportamento. Hoje, se alguém te acusar de alguma coisa, essa pessoa vai ter razão ou não? Existem alguns assuntos que eu vou falar e eu não falo. Porque eu sei que são muito delicados. Mas eu quero trazer uma reflexão. Eu quero trazer uma reflexão para o seu coração hoje. Se hoje falarem qualquer coisa do teu cristianismo, o que eles vão poder falar de você? Se hoje o Cristo,
o Cristo ressurreto, depender de você, ele será apresentado ou não. Se hoje as pessoas dependerem de Jesus, na sua vida, para conhecer Jesus, elas estarão conhecendo a Cristo ou não? Essa é a minha pergunta. Porque às vezes a gente deixa a dor da nossa alma ou as nossas circunstâncias irem na frente de tudo aquilo que a gente tem sentido. É isso que eu estou te perguntando. O poço, o fracasso, a lama, a escassez, ela tem te deixado ficar lá e você não sabe como sair, ou todas essas situações de escassez, elas são só tribulações, mas a tua fé permanece inabalável? Me responde no chat, sim ou não? A tua fé está inabalável, sim ou não? Porque se hoje a tua fé não está inabalável, eu preciso que você se realinhe, porque talvez a sua circunstância não vai mudar. Talvez a demanda que você está enfrentando vai demorar um pouquinho para passar, ou talvez nem passe. Mas a presença do Espírito Santo precisa ser algo diferenciado na sua vida. E se Deus não fizer? E se as coisas não mudarem amanhã? Sim. As pessoas conseguem ver o Espírito Santo em você? A tua fé? Hoje sim. As pessoas conseguem ver Cristo através da sua vida. Vamos cá. Todo mundo conhece pessoas iníquas. Todo mundo conhece. E elas fazem iniquidades. Quando essas pessoas fazem iniquidades, essas pessoas que fazem iniquidades estão ali à beira do caos, à beira do desespero. Quem elas pedem uma oração? Independente dos teus desafios. É para você? Porque eu acho muito engraçado que as pessoas julgam a minha fé, me condenam em relação à minha fé, me criticam em relação à minha fé, riem da minha fé, fazem chacota da minha fé. Mas quando elas precisam de uma palavra de fé, é a minha quem elas recorrem. A quem as pessoas que você conhece recorrem quando elas precisam de uma palavra de fé? Porque se não for você, você precisa realinhar a tua vida cristã. Então hoje eu preciso que você me responda. Como tem sido a tua caminhada de fé? Só me responde sim ou não. Como tem sido esse processo? Se hoje alguém precisar de uma palavra de Deus, ela pode contar com você? Você consegue ter uma palavra de Deus? Porque se eu e você somos pessoas de Deus, independente do que a gente está passando. Inclusive, vocês sabiam que as nossas tribulações, elas servem de exemplo e testemunho para os outros, para que os outros vejam como um cristão se comporta diante dos seus desafios. Vocês sabiam disso? Agora eu vou ver aqui. Vocês sabiam que nós temos uma nuvem de testemunha ao nosso derredor? E são testemunhas reais e testemunhas espirituais. Então a gente precisa saber que nós nunca estamos sozinhos. Até quando você acha que você está sozinho no seu quarto, você não está. Então, a partir de agora, desanimar não pode mais ser uma opção. Às vezes a gente precisa de respostas e não vai ser rejeitando a Deus, questionando a Deus o porquê que você não vai ter essas respostas. As respostas de Deus, presta atenção, e essa é a parte mais forte de hoje, elas são nos concedidas, principalmente em santidade. Às vezes, a gente está todo esculhambado, e Deus mesmo assim, com a graça e a misericórdia dele,
Ele nos tira da lama, porque existe uma palavra de Deus concedida a nós para que a gente saia da lama, né? E as pessoas às vezes acham que Deus ele sempre vai falar com a gente em antros de iniquidade. Mas todas as vezes que nós estamos na lama, ali cheio de imundícies e de pecados, a única palavra que Deus nos faz e que Deus nos fala é para que a gente saia da lama. Mas a maneira mais correta de Deus te direcionar é em santidade. O que tem faltado de santidade na sua vida? Quais são as coisas que fazem separação entre você e Deus? Por que você não abre mão das coisas que tem te feito separar de Deus para ouvir a voz de Deus? Deus ele está à disposição. Depois que o véu foi rasgado, existe uma disposição celestial para que todo aquele que queira o escute. E aí eu vou terminar o texto, mas eu quero ler para vocês a última parte. Presta atenção. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Porque que vantagem tem suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Porque para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Você sabia que é louvável diante de Deus nós passarmos por determinados sacrifícios, determinadas tribulações? Não há amadurecimento se a gente não passar por tribulações. Todas as vezes que a nossa alma está aflita, todas as vezes que nós estamos preocupados, é ali que nós buscamos a Deus. Vocês já perceberam que quando você está relaxado, tranquilo, você só quer aproveitar o momento? Quando você está ali, ó, deitado no seu sofá, com a sua roupa mais confortável, coberta ali, ó, na sua coberta, assistindo ali seu Netflix, com seu filme, com um balde de pipoca de um lado, uma água do outro, uma água geladinha, ou sei lá, sua bebida da sua preferência. Você quer procurar Deus ali naquela hora, mas não quer mesmo, você quer aproveitar o momento. Quando você está ali, ó, se deleitando nos braços do seu amado, é ali que você quer buscar Deus? Não quer. Quando você está diante de um prato de refeição, o prato mais gostoso do seu dia, quando você cozinha e você se surpreende com a sua alimentação, você quer buscar a Deus ali naquela hora? Não. Você quer contemplar a obra das suas mãos. Você quer contemplar a obra ou das suas mãos ou da mão de outras pessoas. Então você quer aproveitar aquele momento. Não existe a menor possibilidade de você encontrar a Deus nesses momentos. A única forma que nós temos de encontrar a Deus é na tribulação. Então, a partir de hoje, entenda, encare o seu desafio como um presente. Escreve para mim no chat: o meu desafio é um presente de Deus. O meu desafio é um presente de Deus. Então você precisa aprender e entender que o seu grande desafio é um presente de Deus, para que a tua história seja mudada. Escreve para mim: o meu desafio é um presente de Deus. Porque se a gente estivesse pessoalmente, eu ia fazer você olhar no meu olho e falar: o meu desafio é um presente de Deus. A tal modo, de tal forma, que todas as vezes, isso mesmo, o meu desafio é um presente de Deus. Sabe? Sabe aqueles dias que não são tão bons? Você precisa continuar seguindo. O meu desafio é um presente de Deus. Porque o dia que você entender que o seu desafio é de fato um presente de Deus, você vai começar a viver uma nova história. Porque você vai olhar para o seu desafio não com os teus olhos, mas com os olhos de Deus. Porque a partir do momento em que você olha os teus desafios com os teus olhos, provavelmente você vai idolatrar o seu desafio, a sua tribulação. Você sabe por que Deus diz que nós precisamos, sentir,
compaixão, prazer, amor, ser feliz nos desafios que a gente tem, para que a gente não idolatre. A dor pode ser idolatrada. Ontem eu respondi um caixinhas dizendo que existem 3 formas de idolatria. A primeira forma de idolatria é a ganância. A ganância, né, ao dinheiro. Então a gente coloca a ganância ao dinheiro e a gente coloca essa idolatria às coisas, tá? Dinheiro, vamos lá, o meu desafio é um presente de Deus. Se você não escreveu no chat, escreve. O meu desafio é um presente de Deus. Então, a primeira forma que nós temos de idolatrar as coisas deste mundo é através das coisas. Então eu idolatro as coisas através, né, de recurso mesmo financeiro. É tudo aquilo que eu posso tocar, é tudo aquilo que eu posso comprar. Existem pessoas que idolatram roupa. Tem gente que nunca vai usar a calça de 5 anos atrás, que nem combina mais com o seu estilo, mas a calça tá lá, pro dia que ela emagrecer. Meu Deus, no dia que você emagrecer, você vai usar outra calça, que aquela já não é mais sua, mas tá lá, idolatrando a roupa. Então, assim, eu fico impressionada, e isso não é só de mulher, não, de homem também, que tem pessoas que idolatram as coisas de tal forma, sabe, que o guarda-roupa tá quebrando, de tanta roupa que tem, a sapateira tá quebrando, de tanto sapato que tem e não usa 2. Mas não, mas tem que estar cheio. Meu Deus, isso é idolatria. Isso é idolatria. Mas vamos lá. A segunda forma de idolatrar é você colocar alguém no lugar de Deus. É você colocar algo no lugar de Deus. Deuses no lugar de Deus. É quando você acha que alguém tem mais poder que o Deus que fez a terra, o céu, a água, o mar. É quando você acha que o sacrifício da cruz não é o suficiente. É quando você acha que tem algum intercessor que não seja Deus Pai, não, Deus Filho e Deus Espírito Santo, através, né, para o Deus Pai. É quando você diminui a intensidade da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo o que foge na sua adoração de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é idolatria. Tem gente que acha, não, eu vou fazer a campanha da flor, a campanha do sal, a campanha do não sei o quê. Meu Deus, eu vou pedir para tal não sei o quê, eu vou pedir para tal, meu Deus, eu vou fazer tal coisa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nada tem poder maior do que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Chega. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Se você não entender que Jesus é suficiente, as coisas não vão mudar na sua vida. A intercessão do Espírito Santo, a nossa veneração, admiração, amor, devoção, adoração, entrega, qualquer coisa nesse sentido precisa ser pro Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus não divide a glória dele com nada e nem com ninguém. Não tente buscar meios para ser mais rápido. Talvez Deus esteja em silêncio na sua vida porque Ele quer te fazer amadurecer. Deus conversa com a gente no silêncio, sabia? Às vezes a sua oração não tem passado no teto porque Deus só está esperando uma única coisinha de você chamada santidade. Só. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Ele está só esperando gestos de santidade da sua parte. E a terceira forma de idolatrar, né, de aproximar o diabo da gente e afastar a presença de Deus da nossa vida, é idolatrando pessoas.
Quantas pessoas idolatram pessoas no nosso coração? Quantas pessoas idolatram, né? Eu não quero perder aquilo ali. Ah, não posso perder, não. E se Deus quiser que você perca? E se for para você perder? E se for? Beleza, perdi. E se essa batalha não for para você ganhar? E se a presença de Deus na sua vida não for para isso? Por que você tem que sempre ganhar? Por quê? Se a Bíblia diz, eu vou ler para você e a gente está quase finalizando. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas se você suporta o sofrimento por ter feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Será que você tem idolatrado pessoas? Será que você tem colocado pessoas diante de Deus? Tem gente que coloca marido no lugar de Deus. Tem gente que coloca filho no lugar de Deus. Tem gente que coloca colega no lugar de Deus. Tem gente que coloca ficante, namorado, noivo no lugar de Deus. Amiga, colega, ator, blogueira. Quem você tem colocado no lugar de Deus? Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. E se for para você perder? E se for para você abrir mão? E se for para você entregar? E se for para você passar por isso mesmo? E se for esse vale da aflição? E se for ali no vale de lágrimas que Deus quiser te amadurecer? E se ali depois do vale de lágrimas você falar, antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem face a face. E se for isso? E se for isso? Me responde, querido. O que é que você vai falar para Deus? O que é mais importante para você? Ganhar aqui e perder a sua salvação? Ou perder aqui e ganhar a sua salvação? A gente quer ganhar o tempo todo, né? Só que para ganhar a nossa salvação, a gente vai ter que perder muitas coisas nessa terra. E a gente não está entendendo essa matemática. Eu sei que é uma palavra dura. Eu sei que vocês, né? O passarinho tá cantando. O dia tá amanhecendo. Você nem escovou o dente, talvez. Nem saiu da cama, provavelmente. Ou tá arrumando sua caminha, ou tá aí terminando de acordar. E eu tô falando essas coisas pra você. Mas se eu e você não entendermos que a salvação não é brincadeira, eu tenho quase um ano, dia 31 de julho, daqui a alguns dias, faz 365 dias que eu estou aqui com vocês. E a coisa mais importante, a coisa mais forte, e o que eu mais tenho falado nesses últimos 365 dias com vocês, é sobre a nossa salvação. Eu não vi alguém citar a palavra salvação nos últimos 365 dias com mais frequência do que nesse Instagram. Eu falo dia sim e o outro também. Sabe por que eu faço isso? Não é porque é clichê. Não é porque eu não tenho outra coisa para dizer. Ah, não, é porque a Polly não tem outra coisa para dizer. Não é isso, não. É porque nada nessa terra, nada vai adiantar se quando a gente chegar lá no céu, a gente não entrar. E se você ganhar o tempo todo, eu vou fazer, eu vou ganhar. Se você ganhar o tempo todo, talvez você compromete a sua salvação.
Eu conheço uma menina que hoje ela tem uns 27 anos, eu acho. 26, 27 anos, hoje. Eu acho que isso aconteceu no ano de 2016 ou 2015. Ela era uma adolescentezinha e ela começou a namorar, como muitos adolescentes. E ela namorou 7 anos com um rapaz. E aí chegou uma hora em que ou ela casava ou ela terminava. E ela queria provar para todo mundo que ela casaria com ele. E todo mundo falava para ela: vocês não tem nada a ver. É melhor você não se casar. Porque se você se casar, você vai se arrepender. Vocês são muito novos e tal. Na época ela tinha, eu acho que 23 anos, um negócio assim. Tô um pouco confusa com as idades, mas eu lembro que ela tinha 23 anos na época. E eu sei que ela quis provar para ela mesma que ela era capaz de casar com ele. E eu me lembro, e eu fui nesse casamento. Nossa, foi um casamento muito legal. Ela estava linda. O casamento foi perfeito, chiquérrimo, maravilhoso. Ela pegou dinheiro, muito dinheiro com a agiota. Quando deu 1 ano de casamento, 1 ano, ele começou a trair ela. E ele traía ela de tal forma que ficou impossível a constância conjugal. Mas impossível de verdade. Não era assim uma má inclinação de estou arrependido. Ele não parava, sabe? Era impossível a manutenção da constância conjugal. Era impossível. E ali eles se separaram. E logo depois que eles se separaram, eu conversei com ela e ela falou assim pra mim: eu queria provar que eu estava certa. E eu fui soberba. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi querer provar que eu tinha razão e eu conseguia casar com ele. Porque eu tenho a metade de um casamento para casar, para pagar, e nem casado eu tô. Até hoje. Nós estamos em 2021. Ela ainda está pagando um casamento que aconteceu em 2016 e que foi rompido em 2017. Está pagando sozinha. Muitas vezes a gente não precisa ter razão. Eu quero que em algumas situações você olhe de frente e as pessoas vão falar assim: e aí? Você vai falar: eu perdi. Eu perdi. Na vida a gente perde. E nisso aí eu perdi. Eu entreguei nas mãos do Senhor e eu perdi. E se eu perdi, tá perdido. Eu entreguei os meus fracassos na mão do Senhor. E se uma hora, um dia... Isso mesmo, Natasha. Muitas vezes a busca pela razão faz com que nós mesmos nos coloquemos no deserto. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Sabe, as pessoas não querem admitir que fracassaram. Não querem admitir que perdeu. Perdi. Sabe, eu acredito claramente que todos os nossos fracassos, eles serão contabilizados como virtudes diante de Deus. Todas as vezes em que a gente abriu mão para ter paz, todas as vezes em que a gente decidiu abrir mão, perder mesmo, todas as vezes a gente deixar passar, deixar ir, não responder, não lutar por algo que não deve ser lutado, todas as vezes em que a gente não tocar em algo que Deus não quer que a gente toque, não fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. O problema é que às vezes a gente quer. Aí eu quero, eu vou. Sabe qual o problema? É que a gente tem uma raiz de Sara. Como assim raiz de Sara? Quer dar o nosso jeito para fazer qualquer coisa. E será que Deus tem isso para você? O maior desafio da minha vida hoje é não deixar que a raiz de Sara entre no meu coração. Eu me propus, em ouvir a voz do Espírito Santo na minha vida. E todas as vezes em que eu quero tocar, porque eu sou
ótima fazedora. Tem gente que executa muito bem, eu sou esse tipo de gente, né? Se eu tenho visto raízes de Sara na minha vida, de eu vou fazer, eu vou correr atrás, isso tudo é correr atrás de vento. O que o Senhor falou com você sobre isso? Sabe, todos os desafios, todos os seus desafios. Eu quero que você se faça uma pergunta antes. O que Deus te falou sobre isso? Quando você quiser tomar uma decisão, quando você quiser dar uma resposta, quando você quiser tomar uma atitude, eu quero que você coloque assim, e o que Deus está me falando sobre isso? Porque se você não souber o que Deus está te falando sobre isso, você precisa buscar uma resposta antes de agir. Porque nós já lemos em alguns devocionais passados que é Deus em que tem a resposta certa, que é Deus em que nos direciona, que a gente não pode dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser, se Deus permitir, não foi assim que nós lemos já lá atrás? Semana passada, eu acho. Se Deus nos oportunizar, porque se Ele não nos oportunizar, a gente vai fazer do nosso jeito. Existe um jeito que é nosso, existe um jeito que é de Deus. Eu estou impressionada como homens e mulheres que se dizem de Deus têm instruído o povo de Deus a pecar contra Deus para acalmar o coração dessas pessoas. Às vezes vocês falam comigo no direct e me falam assim, o meu pastor ou a mulher que eu fui na oração me disse isso, isso e isso. E as coisas que eles falaram são coisas totalmente contrárias à Bíblia. E às vezes as pessoas falam coisas contrárias à Bíblia para acalmar o seu coração e sair bem na fita. Sabe qual é a única forma que você tem de não ser enganado? Vai doer, vai machucar, mas vai te libertar. Vai ser contraditório, você vai passar por uma mudança total, a metanoia vai acontecer, a sua mente vai ser outra, você vai ser outra pessoa, mas você precisa estudar as Escrituras. A única forma que eu e você temos de não sermos enganados é estarmos totalmente alinhados com a palavra. Você sabe por quê? Eu tenho praticamente 1 ano que eu abro a Bíblia e eu leio a Bíblia e a gente conversa sobre a Bíblia. É porque qualquer coisa que eu fale que não seja a Bíblia, eu vou estar sendo enganada e eu vou estar enganando vocês. E aí, o que adianta? Tá todo mundo aqui e no dia do juízo final, sai daqui. Sai daqui. Eu não te conheço. E não é isso que eu quero ouvir. A única pergunta que eu quero fazer para você é, no dia do juízo final, o que você quer ouvir? Tudo que você passa é o que eu quero ouvir no dia do juízo final. O juízo final, ele é composto do dia a dia. E eu quero saber o que você vai ouvir no dia do juízo final. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, ou afasta-se daqui que eu não te conheço. A decisão é sua, a escolha é sua. Vai doer. Não vai ser fácil. Nunca é fácil. Se a tua vida estiver muito fácil, muito tranquila, comece a ficar preocupado, porque você está totalmente ligado aos valores desse mundo. A vida de um cristão, ela é feita sim de perseguição, ela é feita de desafios, de tribulações. Se não tiver isso, não é um cristão de batalha, de guerra, de jejum, de oração. Um cristão que não jejua, um cristão que não ora, um cristão que não tem uma batalha, um motivo de clamor, ele está precisando ir para a cruz e se arrepender. A única coisa que eu quero com tudo isso é que no dia do juízo final, independente do que você passe,
Seja servo bom e fiel. Entre no gozo do teu Senhor. Talvez aqui na terra você vai fracassar. Talvez aqui na terra esse motivo que você está batalhando vai fracassar. E eu vou encerrar. E eu quero que você preste atenção nesse último minuto. E eu vou te falar uma coisa. Filha, filho, meu amigo, minha amiga. Esse devocional, ele se chama Eu, Você e Ele. E Ele é Jesus. Somos nós três. Só eu, você e Ele. Solta a corda. Solta. Eu quero encontrar testemunhos desse dia de hoje. Eu quero, nas próximas semanas, nos próximos meses, receber relatos deste dia de hoje, em que hoje vocês soltaram. Solta, deixa aí. Solta. Solta. Entende. Entende que às vezes a gente tem que passar por algumas situações. Abre mão. Mergulha na presença do Espírito Santo. Deixa que o Senhor, Jesus, vai te direcionar acerca da verdade, da justiça e do juízo. Sabe esse desafio que você está passando? Eu quero te perguntar o que Jesus falou. Não o que você viu. Não o que o outro te proporcionou. Não o que as circunstâncias te proporcionaram. Mas o que Jesus te proporcionou. O que Jesus falou. Abre mão da tua vontade. Abre mão do teu eu. Deixa que ele cresça. Deixa que ele cresça e deixa que você diminua. A gente quer sempre estar por cima. E às vezes a gente está por baixo mesmo. Essa vida de Instagram, ela é uma vida muito fantasiosa. Ela é uma vida em que todo mundo tá feliz, todo mundo tá bem, todo mundo tá saudável, todo mundo tá fitness. Mas a vida real não é assim. Na vida real todo mundo chora. Todo mundo tem muitos desafios. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês encarem o desafio de vocês de frente. E eu quero que vocês escutem a voz de Deus diante do seu desafio. Se for para fracassar aqui, você vai fracassar. Se for passar por essa tribulação, se for passar por isso, para ser ofendido mesmo, mas para que Cristo cresça e você diminua, tudo bem. É para que o Cristo cresça e você diminua. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. De tudo que temos falado hoje, de tudo que temos estudado hoje, é para que o Senhor cresça e nós diminuemos. Nos ajude, Senhor, nos realinhe. Espírito Santo, às vezes meio destrambelhado, às vezes meio confusos, às vezes meio sem entender, nós estamos indo. Mas hoje nós queremos depositar no Teu altar os nossos fracassos. Não sei qual foi o último dia que nós depositamos no Teu altar nossos fracassos. Geralmente a gente quer depositar alegria, né? Ofertas. Mas hoje nós queremos ofertar cada um dos nossos fracassos. Cada lágrima, cada choro. Cada vez que a gente quis tanto uma coisa e não deu certo. Sabe aquele dia que Ana ofertou o fracasso dela? E ela disse, é porque eu sou amargurada de alma. E ali o Senhor concedeu o desejo do coração dela. E a gente está exatamente nesse dia. Nós não sabemos se o Senhor vai conceder o desejo do nosso coração. Pode ser até que não. Pode ser que não. Mas hoje nós queremos colocar no Teu altar os nossos fracassos. Nós queremos te pedir, nos realinhe. Nos realinha a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. As coisas de Deus são totalmente diferentes das coisas deste mundo. Se alguém que se diz de Deus te instruir acerca de coisas
que estão totalmente contraditórias com a palavra de Deus, só para afagar o seu ego. Ele não é alguém de Deus para você. A palavra de Deus é clara. Conhecereis a verdade vos libertará. Pode ser que doa e vai doer. Pode ser que você precise de abrir mão de muitas coisas, mas não existe nada nesse mundo que compense você perder a sua salvação por idolatrar coisas, pessoas ou deuses. Nada. É isso. Queridos, que delícia! Obrigado por estarem aqui conosco. Estou muito feliz. Eu amo estar aqui com vocês. Amanhã, 5h45, estaremos aqui de novo para a gente poder compartilhar mais um pouquinho o pão da presença, a palavra de Deus. Continuaremos o livro de 1 Pedro ainda amanhã. E é isso. Um beijo, um bom dia para todo mundo. Fica com Deus e até amanhã.